Você já parou para pensar que o seu filho, o seu aluno, o seu responsabilizado pode, neste momento, estar correndo risco nas redes sociais que ele frequenta na internet? Se essa ideia já passou pela sua cabeça, esse vídeo é para você. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a um vídeo da Pluvia, Segurança da Informação e de Dados. Eu sou o CEO da Pluvia e hoje nós tocaremos num assunto que eu julgo bastante interessante. Diz respeito aos cuidados que nós devemos tomar com nossas crianças e nossos jovens, né, no que diz respeito ao uso de smartphones, tablets e celulares. A minha expectativa é que, ao final desse vídeo, que não esgota o assunto, né, vocês sejam instigados a pesquisar um pouco mais, a conhecer um pouco mais sobre o assunto, para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e dos nossos jovens no que tange a esse assunto tão importante na era tecnológica que a gente vive. Como todos nós sabemos, né, o uso de celulares e smartphones é uma realidade no mundo em que vivemos, não só no Brasil, né, mas em todo o planeta. E não há como fugir disso. Não se trata de se debater, na minha humilde opinião, se é uma tecnologia boa ou ruim. Eu acho que a pergunta a ser feita, que merece debate, é: em que medida ela pode ser benéfica para os seres humanos? Eu acho que essa é a grande pergunta quando qualquer tecnologia aparece ou qualquer tecnologia passa a existir. E a partir daí, dessas respostas, nós utilizarmos aquilo que é positivo para nós, né, para a humanidade de uma forma geral, e obviamente descartarmos o que pode prejudicar as pessoas. Eu acho que é aí que está a inteligência desse tipo de debate, e não o manicaísmo, né, que sempre prejudica as pessoas ou sempre prejudica a nossa visão sobre o mundo. Enfim, parece óbvio o que eu estou falando, mas não é. Basta a gente olhar para a realidade. Então é preciso ter muito equilíbrio, né, nesse debate, é preciso ter muito equilíbrio na forma como nós vamos lidar com isso, principalmente quando a gente trata de crianças e jovens que ainda não possuem uma maturidade, isso é natural, né, para entender ou para ter a percepção de determinadas coisas, seja no presente ou no futuro. Então, essa é uma primeira ideia que eu gostaria de deixar aqui. E a segunda ideia é que eu não acredito, sinceramente, na demonização do uso de tecnologias. Né? Eu sou amante da tecnologia, mas eu sei que ela tem coisas ruins, por exemplo. Né? Eu sei que se você for numa deep web, numa dark web, você vai encontrar coisas ruins, cruéis da humanidade. E é para lá que eu não vou. Eu vou procurar coisas boas que acrescentem aspectos positivos na minha vida e na vida daqueles que me cercam e me fazem crescer como pessoa. Então, eu acho que esse é um importante debate, é uma ideia interessante, bacana da gente tratar. Não sei qual a opinião de vocês. Então, dando prosseguimento, né, a esse nosso bate-papo, né, vamos falar sobre tempo de tela, né? Eu acho que é uma dúvida muito recorrente de pais, mães, responsáveis, enfim. Diversos cientistas, diversos pesquisadores, né, têm mergulhado nesse assunto. E os resultados são parecidos, mas obviamente não são iguais. Né? Um aspecto que a gente tem que ter em mente, que eu acho que é comum à maioria dos pesquisadores, é que há que existir um limite para crianças e jovens utilizarem telas durante um dia de 24 horas. Eu acho que esse é um aspecto muito importante.
E um outro aspecto diz respeito à idade, à faixa etária de cada criança, né, em termos de uso de tela, né? O uso de tela para uma criança de 6 anos não pode ser idêntico ao uso de tela de uma criança de 10, de 16 anos. Isso é muito importante ter em mente, porque o nível de maturidade, obviamente, com a idade aumenta, mas outros impactos podem repercutir nessas idades diferentes. Eu vou utilizar aqui, né, numa pesquisa, existem muitas outras, né, essa pesquisa é da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela foi feita com base em artigos entre 2019, eu vou deixar o link ali embaixo para quem tiver mais interesse em se aprofundar, eu achei o artigo bastante interessante, né, mas é um início, é uma ajuda, né? Outros especialistas, né, podem utilizar parâmetros diferentes. Cito uma especialista, né, a doutora Shimi Kang, formada em Harvard, uma psiquiatra renomada que trabalha nessa área. Ela também, né, tem resultados similares, mas, vamos dizer assim, abordagens um pouco diferentes. Mas ambas têm um ponto em comum: é preciso ter limite no uso de tela por parte de crianças e adolescentes, e a gente vai ver isso lá na frente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, nessa pesquisa que eu consultei, ela entende que menores de 2 anos não devem ter nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 até os 10 anos, entre 2 e 1 hora por dia, né? Mais ou menos esse período. E dos 11 aos 18, entre 2 e 3 horas por dia. Então, essa é uma ideia, não quer dizer que seja uma lei, né? Não quer dizer que seja algo imutável, mas dá para pelo menos os pais responsáveis, enfim, aqueles que nos assistem, terem uma compreensão, né, de horas limite, até para conversar com seus filhos, com seus netos, né, com seus alunos, né, que esse é um período ideal, né? Pode, obviamente, dependendo do mundo real, ele ser flexível, um pouco mais, um pouco menos, mas ele é um ponto de partida, né? Eu espero que isso aí já tenha ajudado bastante, né, nessa primeira dúvida, tá bom? Mudando de assunto, vamos falar sobre horário para dormir, né? Que tem muito a ver com celulares, já que a gente tem visto muitas crianças utilizando celulares até tarde, o que não é bom, obviamente. Então, todos nós sabemos que o sono ele é fundamental, né, para os seres humanos, né, inclusive para os seus ciclos, né, de dia e de noite. E os benefícios são enormes de uma boa noite de sono e com boas horas dormidas, né? Dentre eles, eu destaco, né, como o aumento da defesa do organismo, a disposição para o aprendizado, ela é fundamental, uma noite de sono, a gente acorda mais disposto a aprender, obviamente, a redução do estresse, né, o sono propicia isso, sem dúvida nenhuma, melhora do humor, né, dentre muitos outros aspectos. No caso de crianças e de jovens, isso aumenta ainda mais de proporção, porque eles precisam, por exemplo, quando tem aula no outro dia, de uma boa noite de sono para poder reter o conteúdo que é passado pelo professor, para focar naquilo que está sendo falado, aquilo que o professor considera mais importante, né? E realmente ajudar o professor na sua tarefa fantástica de ensinar crianças e jovens. Então, é preciso que os pais contribuam também com isso, né, de forma que a gente crie um círculo ou um ciclo positivo de aprendizado para as nossas crianças e para os nossos jovens. Portanto, é fundamental, né, que pais responsáveis estabeleçam horários para se desligar o celular, por exemplo, né? Idealmente, entre 1 e 2 horas antes de dormir. Muitos perguntam o que fazer nesse período. Uma conversa com os filhos pode ser interessante, né? Uma leitura, né, um estímulo à leitura, né? A leitura é fundamental também, né? E atividades assim mais tranquilas, né, como tomar um chá, fazer um lanche leve e ir se preparando para dormir.
Outro aspecto que eu julgo também importante, que pode ajudar nesse trabalho, parece uma bobagem, mas não é, né? Muitos jovens levam o telefone celular para o quarto e acabam ficando a noite inteira conversando em redes sociais, jogando, etc. Por que não combinar, né? E tudo isso deve ser feito de uma forma participativa, colaborativa, entre pais, responsáveis e filhos, de se desligar efetivamente o celular ou o tablet e inventar uma caixinha bonita, especialmente preparada com aquilo, né, talvez com o logo de um celular, ele depositar lá, né, deixar carregando à noite, na sala, no corredor, ou seja, fora do quarto, e no dia seguinte, depois que ele levantar, arrumar sua cama, tomar banho, tomar o seu café, o combinado é que ele apanhe o celular e veja as mensagens, etc., né, antes de ir para a escola, por exemplo. Enfim, mas dentro de um limite, não vai passar a manhã inteira, evidentemente, num celular. Evidentemente, cada família tem uma forma de lidar com isso. Isso é apenas uma ideia, uma sugestão, tá? Que eu espero que realmente seja útil para elaborar outras ideias que sejam reais ao ambiente que aquela família vive. Porque nós sabemos, né, que famílias vivem em ambientes diferentes, vivem sob circunstâncias diferentes, mas essa é uma ideia que pode ser útil e pode abrir caminho para outras ideias que favoreçam o sono, para que eles possam realmente aproveitar melhor o dia que vai nascer, aproveitar melhor o aprendizado, aproveitar melhor aquele esforço enorme do professor para passar conhecimento. Um outro aspecto que merece ser conversado, né? Eu sempre considero os vídeos uma conversa, né? Elas podem ser discutidas, mas que é muito preocupante na sociedade de hoje, diz respeito ao bullying e ao cyberbullying, né? O bullying é aquele feito de forma preconceituosa e, enfim, que nós não aceitamos, né, na escola ou em outro ambiente, né, num playground de um prédio, enfim. E o cyberbullying é aquele feito por intermédio de redes sociais, enfim, da internet. O problema do cyberbullying, né, e do bullying é que eles provocam consequências em quem recebe, né, que são muito ruins. E os pais e responsáveis precisam ficar atentos a isso, né? Vou enumerar aqui algumas delas, né? A perda da autoestima da criança e do jovem, né? O início de depressão e outras consequências que nós sabemos que podem ser trágicas e infelizmente irreversíveis. Então esse é um ponto que a gente tem que ter. O segundo ponto é que a gente tem que cuidar, vamos dizer assim, de ambos os lados do problema. Do lado que faz o bullying ou o cyberbullying e do lado de quem recebe, né? Então não adianta cuidar só de um lado. Ambos os lados precisam de acolhimento, de carinho, de orientação, para que possam simplesmente parar de fazer isso e parar de receber isso. E melhorar a qualidade de vida de ambos, inclusive de suas famílias. Então esse é uma ideia, melhor, essa é uma ideia que eu gostaria de deixar, né? É preciso também prevenir, né, a ocorrência de cyberbullying e de bullying, né, com campanhas, né? Existem várias campanhas na internet que podem ser vistas para mostrar como isso prejudica quem faz e quem recebe, né, o bullying, tá? As escolas podem auxiliar, muitas já têm feito isso de forma muito, muito bacana, criativas, né? Com palestras, com uso de mídias sociais, e isso é importante, tem que ser mantido, né? Esse é um aspecto que eu considero muito, muito importante. Prevenção, né? Para quem faz e para quem recebe, né? Acompanhando, né? Os pais podem acompanhar, por exemplo, o que os seus filhos andam escrevendo a respeito de outras crianças e jovens na internet. E a partir dali iniciar uma conversa de como isso pode prejudicar outra pessoa. E também deve acompanhar as crianças que estão, né, um pouco mais tristes e perguntar o que está vendo com muito carinho, com muito acolhimento, e descobrir, por exemplo, que está sofrendo um bullying.
E a partir daí, conversar com os pais, os professores, né, de quem está na escola, de quem faz bullying, né, obviamente com os pais, ou seja, encontrar formas inteligentes, não agressivas, para que esse problema seja resolvido pelo consenso. Isso é muito importante, porque quando a gente resolve pelo consenso, a tendência é que eles se perpetuem por mais tempo e as pessoas entendam. E talvez você até ganhe, né, um aliado, né, um garoto que fazia bullying passa a ser um aliado para não fazer bullying e repreender quem faz bullying. Né? Então a gente é ser humano, né? Então a gente tem essa condição de mudar comportamentos para uma forma mais positiva. Né? Então tudo isso eu acho que pode ser raciocinado, ser pensado, né? E os adultos têm um papel, eu diria, bastante importante. E há casos em que o ideal é se levar ao terapeuta, né? Quem faz o bullying e quem recebe o bullying, para que os terapeutas, que são pessoas especializadas, possam ajudar essas pessoas, possam ajudar os pais em orientações especializadas de como resolver esse problema. Mas esse é um problema que tem que ser muito, eu diria, observado pelos responsáveis, né? Então, além disso, né, de observar, não tolerar essa prática. Não é muito menos achar que a coisa é da idade, é uma coisa engraçada. Não. O bullying é prejudicial. Em alguns casos, como eu disse, ele pode acarretar consequências irreversíveis. E ninguém quer isso. Então, o acompanhamento dos pais é fundamental. A busca de terapeutas também pode ser uma possibilidade muito grande. A busca de professores, de coordenadores, das direções é muito importante. E outras, né? Desde que a gente realmente procure resolver o problema de uma forma, como eu sempre digo, civilizada, que agregue valor e que realmente elimine ou mitigue o problema de uma forma coletiva. E por fim, não menos importante, vamos falar sobre segurança da informação para jovens e crianças. Né? Todos nós sabemos que smartphones e tablets eventualmente podem ser invadidos, né? E algumas medidas, até simples, podem diminuir, né? Não impedir, mas diminuir esse tipo de prática, né, de hackers e engenheiros sociais. O primeiro deles é bem óbvio, é o uso do antivírus. Então, os celulares, os tablets devem utilizar antivírus. Eles são uma barreira, né, eu diria assim, importante na parte de segurança da informação. E existem outras ferramentas que podem ser pesquisadas na internet para mitigar essa possibilidade, essa chance de invasão. Agora, é muito importante conversar com o jovem sobre o ambiente da internet. Né? Aquela velha história, nós temos que conversar sobre isso de forma aberta. Não podemos esconder embaixo do tapete, porque as consequências são, né, nem muito boas depois que a gente verifica que aconteceu o problema. Então conversem com eles, né, explicando, por exemplo, que um amigo virtual que você não conhece pessoalmente, ele não tem o mesmo valor de confiança de um amigo pessoal que estuda na escola, que os pais ou responsáveis conhecem, os respectivos pais e responsáveis desses amigos, né? Isso é muito importante, dar essa escala de valor. Um amigo virtual, ele é conhecido na internet, para um jogo, etc. Né? Já um amigo do mundo real, né, ele é diferente, a gente tem outros dados, a gente tem a interação olho no olho, a gente tem a interação não só facial, mas do comportamento corporal, a gente conhece os pais, faz amizade com os pais para ter o telefone, etc. Então é muito importante essa diferenciação de valores entre amigos virtuais e amigos no mundo real. Outro ponto que eu gosto muito de falar, né, que eles precisam entender que não podem passar determinados dados, né, principalmente após estabelecer um laço de confiança que não é tão real assim no mundo virtual. Então não se passa senha, não se passa endereço, não se passa telefone, não se passa a escola onde estuda, o nome completo, a cidade onde mora, enfim, uma série de outros dados
que não devem ser passados. E a gente só consegue isso conversando com a criança e com o jovem, explicando os perigos daquilo, né? O jovem, quando a gente consegue abrir esse canal de confiança, mostrar para ele os perigos daquilo e as consequências, via de regra, eles são bastante assertivos, eles aceitam isso. Mas é preciso ter, obviamente, o tato, né? Sem uma coisa autoritária, sem uma coisa muito forçada, né? É um trabalho de pai, mãe responsáveis, etc., professores falando em sala de aula, que vão mostrando aí, ó, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo, né? Às vezes até explorar um case que não seja muito sério, né? Com a criança, olha o que aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque não se tomou esse cuidado. E aí ele vai entendendo que é preciso tomar essas atitudes, né? Outra coisa muito importante, a internet é um espaço onde a gente vê de tudo, né? Infelizmente. Eu gostaria que só se visse coisas boas, mas, né, o meu idealismo não vai resolver isso. Então é importante estimular que o jovem, a criança, se vê algo que o confunda, que o deixe em dúvida, que ele procure uma pessoa, que seja um professor, o pai, a mãe, como eu sempre falo, alguém de confiança imediata para tirar aquela dúvida, para mostrar que aquilo ali às vezes está além da maturidade de entendimento dele, ou mostrar que aquilo ali é um perigo para ele, né? E um perigo real, imediato, que pode causar consequências muito grandes para ele, para a família dele, para aqueles que estão no seu entorno, né? Porque é importante entender que os engenheiros sociais utilizam essas brechas de vulnerabilidade humana, né? Uma delas é a ingenuidade da criança. Então a gente tem que estar sempre atento com isso, né? Para que a criança não seja alvo de um ataque de engenharia social usando a ingenuidade da criança, por exemplo. Por isso que é fundamental o acompanhamento dos pais, né? Eu recomendo também o uso de configurações as mais restritivas possíveis no que concerne a segurança e privacidade quando uma criança ou um jovem está usando, né, um app. Né? Isso é muito importante, né? Porque isso também, como eu sempre falo, segurança da informação são uma série de camadas, ou é uma série de camadas protetivas. Firewall, medidas restritivas e por aí vai. A própria fiscalização do pai, da mãe, sobre o que está acontecendo com o filho quando ele está lidando com esse tipo de equipamento, faz parte das camadas de proteção dos seus entes queridos. Então é muito importante isso. Conversem com regularidade, né, com seus filhos sobre isso, sobre o assunto. Se vira uma reportagem na TV ou na internet, mostra aquela reportagem, olha o que aconteceu, olha, você sabia que é possível você se proteger melhor dessa forma, né? Então se interessem pelo assunto segurança da informação, né? Para que vocês possam orientar cada vez melhor, né, os seus filhos. Fiquem atentos com comportamentos estranhos, né, como atender, por exemplo, sistematicamente telefones, né, que tocam escondidos no quarto. Né? É importante saber o que está sendo falado, com quem eles estão falando, né? É fundamental. Né? E não é uma intromissão na intimidade. Se for feito com carinho, com cuidado, com respeito, é simplesmente um ato de amor, né? Para evitar qualquer outro problema futuramente. Né? Eu também sempre falo assim, começou a receber mensagem de estranho, né? O telefone tocar toda hora, dá uma olhadinha, pede para olhar, se houver uma recusa muito forte, começa a desconfiar, né? O que está havendo? Por que eu não posso ver a mensagem do meu filho? Né? O que de tão diferente ele está recebendo que eu não posso saber? Né? Obviamente, adequando isso à idade, né, de cada um. Né? Isso é muito importante. Né? E o ideal, né, tem duas coisas que eu gostaria assim, de falar antes de terminar. O ideal é, de acordo com a idade, a gente ser mais, como eu diria, mais observador, de uma forma discreta, mais observador no comportamento do filho, né, para ver o que está acontecendo, como é que isso pode estar repercutindo.
E, por último, é muito importante se verificar a idade permitida para o uso de app, né? Não achem que todo app, qualquer idade, é permitido. Então é importante olhar nas regras de utilização do app, que sempre vem antes de você aceitar, qual a idade mínima para a criança ou jovem poder utilizar aquele software, aquele app, aquela rede social. E isso é uma obrigação dos pais, mães e responsáveis terem essa noção. Meu filho tem idade para usar isso? Ele pode usar isso? Porque isso pode, né, depois trazer implicações bastante sérias. Tá bom? Bom, como conclusão, eu espero que eu tenha sido útil, né? Mas principalmente que eu possa ter instigado a todos vocês a ler mais sobre o assunto, a se preocupar mais sobre o assunto, a pesquisar mais e, principalmente, conversar com seus jovens e crianças sobre esse assunto de uma forma muito aberta, de uma forma muito delicada, mais assertiva, né? Colocando limites, explicando a razão daqueles limites, né? Mostrando que aquilo é bom para ele agora e é bom para o futuro dele. Enfim, nada que uma excelente conversa entre pais, mães responsáveis, avós, avós, ou seja, todos os adultos, professores, devem ter com os pequenos e os jovens, porque isso vai significar um crescimento com maior maturidade, com maior equilíbrio emocional e vai formar, obviamente, adultos melhores. É assim que eu vejo isso tudo. É isso, eu espero ter sido útil. Se vocês acharam o conteúdo bom, por favor, né, se inscrevam no canal, né, apertem lá o tal do sininho, façam seus comentários, né, e nos ajudem a aperfeiçoar. E se tiverem algum conteúdo que gostariam que fosse falado, não há problema nenhum. Um abraço para todos e muito, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.